dizer para os clientes, para os colegas, para todos os que a gente tem contato, que eu considero que é mais simples do que andar para frente. Acho que o diálogo, né, eu creio, temos uma certeza hoje, né, antigamente eu achava, hoje eu tenho certeza, o diálogo é o caminho para a paz. E dialogar, basta você saber falar, saber ouvir. Muita gente acha que sabe ouvir, mas na verdade sabe escutar, que é o processo mecânico, né? Mas eu acho que por aí é a grande saída. É o caminho, né? Dá para a gente encarar assim como algo simples de fazer. Acho que a comunicação nós é que complicamos. Normalmente eu pergunto para as pessoas, né, como é que se começa um diálogo? A pessoa pensa um pouquinho e fala, eu começo falando. Está errado. O diálogo começa ouvindo. Você tem que ter disposição, você precisa passar para o seu interlocutor que você está querendo ouvir, você está disposto a ouvir. E se ele perceber isso, ele vai falar. Na medida que ele fala, você vai interagindo e o diálogo vai saindo. Realmente tem uma série de empecilhos no caminho, mas ele é muito simples. O que eu tenho assistido, a gente participa muito de processos de negociação coletiva. Ao longo desses 26 anos, são centenas de casos que a gente já acompanhou, de conflitos, de greve. E às vezes eu fico observando e eu tenho a certeza de que se o diálogo fosse estabelecido numa mesa de negociação, o conflito seria evitado. O problema é que cada um quer falar. Quando a pessoa quer falar e começa a falar, ela começa a sentir o som da sua voz. Aí não escuta mais ninguém. Num processo de negociação, por exemplo, as partes, né, o lado patronal e o lado sindical, eles normalmente fazem as suas combinações internas, né, fazem as suas estratégias, as suas táticas. E uma delas, que em todo grupo de negociação patronal, seja por uma empresa ou seja por uma entidade, tipo uma federação, sindicato patronal, etc., os negociadores combinam, olha, quando alguém estiver atrapalhado, falando assim alguma coisa, e o outro lado estiver apertando, alguém entra em socorro. E como seria esse socorro? Olha, você passa um bilhetinho dizendo, olha, muda de assunto, tira o foco, vamos fazer um intervalo. Flávio, o que eu já vi de pessoas passando bilhetinho para a mesma pessoa, ela lê, mas não enxerga, ela não compreende e joga o bilhete fora. Ela não consegue ouvir. Então esse é o problema. Você tem que entrar num diálogo disposto a ouvir. E aí o sucesso é garantido. A empresa vencedora, em termos de ambiente do trabalho, é aquela que pratica uma comunicação aberta. O que é uma comunicação aberta? É aquela que permite que as pessoas se manifestem, estimula a manifestação das pessoas. Na medida que você estimula a manifestação das pessoas, as pessoas vão se sentindo mais à vontade, mais dispostas a resolver internamente os problemas. É mais ou menos como num lar. Quando marido, mulher, filhos não se conversam, um deles vai acabar buscando alguém que os ouça, alguém que converse com ele. E é o caso do empregado. O empregado, na verdade, uma empresa deveria ser, no bom sentido, uma grande família. Afinal de contas, se passa mais tempo no emprego do que em casa. Então é preciso que haja, um dos requisitos, não é o único, mas um dos requisitos básicos, é que haja uma comunicação aberta, participativa, receptiva. À medida que você alcança isso, que a empresa alcança isso, ela tem tudo para criar um bom ambiente de trabalho. Lamentavelmente, falta muito. Quando a gente vai numa empresa, a gente faz perguntas, né, para conhecer o ambiente, vai pela primeira vez. Então eu pergunto, vocês têm um processo de comunicação com os empregados? Todas respondem invariavelmente tem, que sim. Então, é óbvio, não teria outra forma a não ser essa, para se conduzir o trabalho, e obter bons resultados. Aí eu entro um pouco mais em detalhe, eu pergunto assim, vocês têm um processo de comunicação da empresa para os empregados?
Ah, temos. E funciona? Funciona. Um ou outro dá um defeito. Aí eu faço a seguinte pergunta: e vocês têm um processo somente para ouvir os empregados? Alguns até estrategicamente falam: eu não entendi a pergunta, né? Quando alguém fala assim, não entendi a pergunta, é que ele quer tempo para pensar, né? Na maioria das vezes, né? E não tem. Então a comunicação aberta não é aquela que a empresa comunica e recebe o feedback. Você tem que ter um momento para ouvir o empregado, para ouvir o trabalhador. Porque senão ele vai falar em outro lugar. Ou não vai falar, que é pior.